Mais um caso de doutrinação em sala de aula para confirmar o que a gente vem alertando há tempos e muitos recusam-se a reconhecer que existe. Tentativa de impor para os alunos uma ideologia que nada tem a ver com a matéria que deveria estar sendo ensinada. Esse caso ficou feio para a professora doutrinadora porque foi muito escancarado e a doutrinação foi com crianças pequenas. Veja, às vésperas das eleições de 2022, a professora fingiu que ia educar os alunos para a cidadania, para a democracia. Talvez a intenção maior fosse fazer com que as crianças chegassem em casa contando para os pais que o Brasil já tem um novo presidente e que ela, a criança, ajudou a escolher o melhor candidato. Eu já aviso, o vídeo que eu vou mostrar é um atentado à democracia e, mais do que isso, um ataque ao futuro do Brasil, já que uma educadora irresponsável tenta influenciar crianças inocentes para, quem sabe, quando crescerem, elas se transformarem em eleitores que rezam conforme uma cartilha específica, a da esquerda, e não seguindo a sua própria consciência. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e te convido a seguir comigo para entender como partidos e ideologias políticas se infiltram em sala de aula através de militantes ansiosos para doutrinar as nossas crianças. A Gazeta do Povo publicou há poucos dias uma denúncia grave mostrando uma atividade pedagógica realizada numa escola infantil no bairro Areias, em Recife, Pernambuco. Escolinha mesmo, de pré-alfabetização. Numa votação simulada, duas mulheres que a gente não sabe se são necessariamente professoras, educadoras ou funcionárias da escolinha, mas que são adultas, portanto responsáveis por cuidar, entreter e ensinar aquelas crianças, primeiro entregam cédulas de papel para os alunos. Isso foi gravado em vídeo e está circulando na internet. A gravação não mostra o que foi dito antes da entrega das cédulas para as crianças, que orientações elas receberam para preencher aquele pedaço de papel. Mas outro vídeo que circulou junto com esse, mostrando o momento seguinte da apuração, revela que o voto não era sigiloso. Pelo contrário, os eleitores mirins foram expostos e constrangidos. Você já vai entender por quê. E aparentemente só tinham dois candidatos na cédula. Um da preferência dessas mulheres que eu vou chamar de professoras, porque estão sim ali na condição de professoras. Pelo menos numa situação dessas, as crianças chamariam de professora ou de tia, porque é quem está à frente da turma, diante do quadro, comandando a atividade. Então prepare o estômago, porque é revoltante. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Saber quem venceu para presidente que vocês votaram. Iago Robson votou 13, mais um Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Larissa votou em 40. Bolsonaro, Bolsolixo. Bolsolixo. Laisa, Lula, foi o 13. Mais um. Marcelo Gabriel, 13. Luiz Inácio Lula da Silva. De novo, bora ver. Luiz Henrique votou no Lula. 13. Outro ponto para o nosso presidente Lula. Eduardo votou no 40. Bolsonaro. O Wesley Miguel votou no 13. Luiz Inácio Lula da Silva. Rian Gabriel. Eu sei que esse vídeo é autoexplicativo, mas aqui vale destrinchar a estratégia doutrinadora. A breve reportagem da Gazeta do Povo apenas descreve o que ocorreu
na sala de aula e deixa para que os leitores e seguidores tirem suas próprias conclusões. Diz, por exemplo, que as funcionárias da escolinha retiram os votos de uma urna, leem o nome das crianças e expõem em quem elas votaram. Fala que apenas 2 candidatos são mencionados, Lula e Jair Bolsonaro, e que sempre que o aluno votou Lula, a funcionária fala o número 13, que representa o PT, partido do ex-presidente e atual candidato Lula, e ainda comemora. E fala também que nos 2 casos em que os alunos votaram em Bolsonaro, a professora constrange os eleitores mirins com a expressão de desagravo bolsolixo e repete essa expressão. E a reportagem diz, por fim, que além do xingamento, as professoras utilizam o número 40 como se fosse do presidente, quando na verdade Bolsonaro é candidato à reeleição pelo número 22. Vamos lá. Aqui há vários comentários a fazer sobre o tom da voz, a empolgação, a euforia na hora de enaltecer um dos candidatos, o uso de adjetivo negativo associado ao outro que ela, a professora ou educadora, claramente considera adversário, a exposição dos nomes das crianças para causar constrangimento. São muitas as estratégias. O vídeo é bastante revelador, então vamos analisar como agem esses doutrinadores infiltrados em sala de aula, disfarçados de professores ou de educadores ou de auxiliares pedagógicos, quando não são nada disso, são manipuladores de mentes inocentes que estão ali em condição desigual, porque no caso de crianças pequenas, elas sequer têm o discernimento ou a coragem ou a ousadia de um adolescente para contestar o professor ou o adulto que está ali na condição de alguém com alguma autoridade. Deveria estar para orientar, instruir, repassar conhecimento, educar, enfim. Crianças não têm experiência de vida para argumentar, contestar uma postura escancaradamente incorreta como a dessa educadora. A tentativa de enganar começa com a simulação de uma eleição sem sigilo de voto. Se era para educar para a democracia, para a cidadania, é preciso ser fiel às situações reais que a criança encontrará na vida real, quando for agir como uma eleitora de fato. A gente não sabe como foi feita a propaganda dos candidatos, mas já dá para imaginar. Mas supondo que não houve campanha prévia para que as crianças votassem em um ou outro candidato, e sim para que escolhessem aquele que achavam melhor, ou que conheciam, ou que talvez os pais gostariam de votar. E aí as crianças não tinham como saber se a professora aprovaria ou não a escolha que elas fariam. Agora veja o nível de constrangimento a que essas crianças foram expostas, porque os nomes delas estavam na cédula, foram lidos em voz alta, a escolha delas foi revelada, e aí logo depois vem a classificação dos candidatos. É o tom da voz da professora, já na leitura do primeiro voto para Lula, que faz a criança sentir que será ou não aprovada pela professora. E quando surge o primeiro voto para Bolsonaro, a adjetivação pejorativa cria o maniqueísmo, a polarização, induz a ideia de que um é bom e o outro é do mal. Iago Robson votou 13, mais um Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Larissa votou em 40, Bolsonaro, Bolsolixo. Outro ponto de doutrinação explícita. O que essa professora, muito entre aspas, faz quando ela diz empolgada nosso presidente? Dá a ideia para as crianças de que o presidente do Brasil é Lula e que ele já está eleito, é o preferido da população. Pelo tom da voz da professora, que relembro, é a autoridade em sala de aula, a grande do grupo, a que viveu mais, a que tem experiência e por isso é tida como a dona da verdade. Pelo tom de voz dela, Lula é querido, é o que deve ser amado, aprovado, seguido, aplaudido. Já o presidente real, porque aconteça o que acontecer nas eleições de 2022, até 31 de dezembro deste ano, Bolsonaro é o presidente do Brasil, foi eleito por 58 milhões de votos em 2018 e isso precisa ser reconhecido. A democracia precisa ser respeitada e defendida.
pois o presidente Bolsonaro, ela não só não trata como nosso presidente, como deprecia, desumaniza, desrespeita como autoridade, como candidato e até como pessoa, chamando de lixo. O que é isso? Eu não vou nem falar de empatia para não cair nessa ladainha chata dessa turma doutrinada e doutrinadora que chama os outros de gado porque não olha para o próprio umbigo. Chamar uma pessoa, quem quer que seja, de lixo diante de crianças, chamar uma autoridade eleita democraticamente de lixo, um candidato que coloca seu nome à disposição do eleitor, se oferecendo para trabalhar pelo país, gostando ou não dele, é lixo. Que aula de democracia essa mulher pensa que está dando à turma de crianças? Que eleição simulada é essa? Que exemplo é esse? Alô, pais, é esse tipo de pessoa que você espera educando seu filho no colégio? Independentemente de suas preferências políticas ou ideológicas, você aprova isso? Vamos seguir porque tem mais artimanhas, para dizer o mínimo, nessa aula de antidemocracia, nesse ataque vil à democracia brasileira, nesse ato antidemocrático descarado, para usar as expressões que os doutrinadores e manipuladores de mentes adoram usar. Ou, dizendo com todas as letras, há mais artimanhas nesse atentado à infância brasileira. Verdade e mentira também estão escancaradas aí para atingir os pais das crianças ou outros adultos do seu convívio, eventualmente distraídos, talvez por ignorância, falta de estudo e até incapacidade mesmo de checar os fatos reais. Há uma tentativa de induzir mesmo os eleitores do presidente Bolsonaro a erro, porque se isso estava sendo filmado, imagino que houvesse a intenção de distribuir a filmagem para tentar influenciar nas eleições reais. Subliminarmente, o vídeo diz: olhe que bonitinho, as crianças já sabem em quem devem votar, sabem quem é o melhor candidato, o humano, que traz alegria à professora. E você já escolheu seu voto? E se ainda assim alguém que assistir ao vídeo preferir votar no candidato Bolsonaro, aquele desumanizado na adjetivação tosca da professora, olhe bem, o número dele é 40, viu? E não o 22, que é o número real do partido do presidente Bolsonaro. Veja, ela colocou nas cédulas que as crianças iam preencher o número correto do partido do candidato Lula e o número errado do partido do candidato Bolsonaro. As crianças, claro, não deram a menor bola para isso. Elas não votam na vida real. Estavam ali numa onda de brincar, aulinha de democracia, de cidadania. Mas entenderam a estratégia para atingir adultos desatentos que eventualmente assistam a esse vídeo? E já aproveito o momento para repassar um lembrete importante para o dia das eleições. Anote num papel o número de todos os candidatos em que pretende votar. Leve a colinha para a urna e na hora em que digitar, antes de confirmar o voto, confira a foto e o nome que aparece na tela. Só depois aperte a tecla verde para confirmar. O episódio de doutrinação de crianças nessa aula deplorável numa escola de Recife causou resposta e cobrança imediatas. O ministro da Educação, Vitor Godoy Veiga, manifestou-se pelas redes sociais dizendo que é inadmissível a postura desses profissionais que utilizam crianças para a doutrinação política nas escolas em nosso país. A doutrinação nas escolas é realizada por uma minoria que prejudica a imagem de nossos professores, uma classe primordial para o futuro do nosso país. E ainda, segundo o ministro, enquanto nossos estudantes deveriam estar aprendendo e recuperando-se dos impactos ocasionados devido ao fechamento prolongado das escolas na pandemia, vemos situações absurdas como essa. Como ministro da Educação, diz ele, já solicitei que a escola em que o episódio ocorreu seja identificada para que sejam esclarecidos os fatos e adotadas eventuais medidas cabíveis, respeitando-se a autonomia das redes estaduais e municipais. Cobrada pela reportagem da Gazeta do Povo, a Prefeitura de Recife usou o Twitter para dar uma resposta à sociedade. No perfil oficial escreveu: a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, esclarece que a creche exposta no vídeo não integra oficialmente a rede municipal própria de ensino do Recife. A gestão informa que aparentemente se trata de uma unidade comunitária conveniada e que já está apurando o caso para as providências necessárias.
Que providências você acha que deveriam ser tomadas? O que você achou desse caso? Te preocupa esse tipo de doutrinação em escolas? Você conhece algum outro caso parecido? Deixe aí seu comentário, curta e compartilhe o vídeo. Caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, eu te convido a assinar e assim ajudar a manter vivo um jornalismo que se preocupa com a defesa da educação, sem doutrinação, e com o futuro das nossas crianças. Através do QR Code da tela ou do link na descrição do vídeo, você terá acesso a uma promoção e, sendo assinante, terá à sua disposição a melhor cobertura jornalística do Brasil, além de poder ler artigos, acompanhar podcasts, vídeos e cursos online produzidos por mais de 40 colunistas com exclusividade para os assinantes da Gazeta do Povo. Eu sou um dos colunistas do jornal e te espero lá.